Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo aqui ao canal Purista e hoje nós iniciaremos uma nova série, dessa vez no desenvolvimento de aplicações na Nano, ok? Mas não se preocupem, nós ainda vamos terminar o desenvolvimento lá do nosso sistema da plataforma do Ethereum, né, a nossa token. Porém, como eu estou em mudança ainda, o meu computador ele está guardado e as ferramentas todas que eu preciso para terminar o tutorial está lá. Mas assim que eu terminar meu escritório, eu vou voltar ao desenvolvimento lá do Ethereum. Nós não vamos parar com ele não, ok? E hoje nós vamos começar uma série nova, a série com a Nano. Por quê? Porque a Nano é uma moeda que tem muito potencial, ela é muito promissora para o futuro, uma vez que o sistema dela é diferente da blockchain, que ela trabalha com uma tecnologia chamada Blocklets, que é uma tecnologia mais descentralizada do que a blockchain, digamos assim, que ela permite pagamentos muito pequenos, sem taxa nenhuma e muito rápidos, ok? Então é uma moeda muito potencial muito grande para o uso do dia a dia, para você ir na padaria comprar um pão, para você ir num bar comprar uma cerveja. A Nano é uma moeda que se encaixa muito bem nesse perfil. E outra coisa é que a Nano tem pouquíssimas aplicações para ela hoje, né? Eu praticamente não encontrei nenhuma estrutura que pudesse ser explorada para que a gente pudesse criar aplicações na Nano. Então, eu mesmo decidi fazer uma estrutura, ok? Que nós usaremos nesse tutorial aqui e também os desenvolvedores que quiserem usá-la poderão ficar à vontade, ok? Essa ferramenta que eu criei é uma API, ok? Então, é uma API que é uma ferramenta que faz a integração da rede da Nano com qualquer outras aplicações, né, que vocês forem desenvolver aí futuramente. E essa API eu pretendo deixá-la totalmente gratuita, ok? Para facilitar aí o desenvolvimento. O pessoal aí que quer aprender a desenvolver, eu criei uma seção de tutoriais aqui, inclusive esse tutorial aqui eu vou deixar já nesse portal, ok? Aqui eu trago para vocês uma documentação sobre como usar essa API, que na verdade seria um manual, né, de como utilizar as funções dessa API, o que nós utilizaremos aqui nesse tutorial hoje, e uma sessão de colaboração, porque já que eu não vou cobrar, pelo menos eu não pretendo cobrar para utilizar essa plataforma, eu conto com vocês para colaborar, né, porque o custo que eu tenho com os servidores, eles são custos reais, né? Eu tenho que manter um servidor online, no caso, eu tenho que manter lá um nó rodando o tempo todo, ok? E eu tenho que manter o servidor também, aqui o domínio e o servidor. Então, para isso, eu estou pedindo, né, já a partir desse mês, a colaboração de vocês para a gente atingir esse objetivo aqui de 10 nanos, para eu conseguir já manter os primeiros gastos aqui com a nossa plataforma. Okay? O endereço para doações é esse daqui. Caso vocês precisem, caso vocês possam doar em outras moedas também, eu vou deixar aqui no link do vídeo as carteiras das outras moedas que eu tenho. Ok? Então, eu conto com a ajuda de vocês para a gente continuar aqui desenvolver mais tutoriais e mais ferramentas para essa API aqui. Ok. Então, nesse tutorial nosso, nós vamos desenvolver um protótipo de carteira Nano. Ok? Por que eu digo um protótipo? Porque não vai ter as funções de receber ou enviar saldo por enquanto. Eu vou fazer isso porque essa API ela ainda né, estou ainda iniciando o desenvolvimento dela, ou seja, ela é uma API que está em teste, então eu não vou colocar ferramentas muito que possam, né, trabalhar com saldos e com transferência de recursos, porque isso é um perigoso para começar. Então, por enquanto, é uma API só de consulta, ok? Mas nós vamos integrar essas funções futuramente. Então, como é só de consulta, nós vamos fazer uma carteira que apenas tem a função de consulta, por isso que eu dei o nome dela de monitor e não de carteira por enquanto. Ok? E nós vamos fazer isso sem o uso de programação, tá? Sem instalar nenhum programa no nosso computador também. E vai ser uma ferramenta para o Android, ok? Para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta disponibilizada pelo MIT chamada ETH,
Inventor 2, ok? Aqui Inventor 2, que é essa plataforma aqui do MIT, que nós utilizaremos para desenvolver o nosso aplicativo. Para isso, vocês apenas vão precisar de uma conta no Google, ok? E vocês já vão ser direcionados para uma tela como essa, vocês vão clicar aqui em começar novo projeto e vamos nomear nosso projeto aqui. Ok. Vocês vão ser direcionados para essa telinha aqui. Essa telinha aqui é bem tranquila de entender, na verdade essa ferramenta ela é muito intuitiva, já que ela foi desenvolvida para que pessoas comuns pudessem desenvolver aplicações para o Android, né, sem precisar de usar programação. Então, vocês precisam apenas explorar aqui, ó, com curiosidade, né, as ferramentas disponíveis para vocês. Né? Praticamente, vocês não vão precisar de um tutorial, alguma coisa para mexer com essas ferramentas, porque ele é bastante intuitivo. Okay? Nessa primeira tela aqui, a tela de design, é que nós vamos especificar quais componentes que entrarão para a nossa aplicação. E, para isso, nós temos aqui uma paleta com os componentes, ok? Um visualizador aqui, para a gente ver mais ou menos o layout, como ele está ficando. Essa parte de componentes aqui, que é onde vai mostrar a hierarquia dos componentes, né, divididos aqui, os componentes divididos de forma hierárquica, para a gente ter uma noção da organização do nosso projeto. E aqui, do outro lado, as propriedades de cada componente. Então, por exemplo, aqui eu já estou no componente Screen 1, que é essa tela. Eu posso, por exemplo, mudar a cor do fundo dela, aqui, e o alinhamento. Eu vou colocar tudo centralizado. E outras opções aqui que vocês podem depois aí mudar no de vocês, ok? Eu vou tentar fazer esse tutorial de forma bem simples e rápida para não gastar muito recurso e muito tempo, né, muita paciência de vocês aqui. Vou tentar fazê-la bem rápido. Então, já tendo que especificado o nosso fundo, eu vou apenas acrescentar aqui os componentes que eu quero utilizar, que será um campo de texto, onde nós vamos colocar o endereço da nossa carteira, né? Então, eu vou nomeá-la aqui de entrada, não, de texto, campo, né? Campo, endereço, vou colocar em português mesmo, só para ficar mais didático, tá? E eu vou colocar um botão chamado de entrar, né? Ok. Ok, certinho. Então, eu tenho aqui o campo de endereço e o botão entrar. Se eu quiser alinhar esses dois componentes aqui, eu posso vir, por exemplo, layout aqui e fazer um alinhamento horizontal, né? Coloco aqui primeiro o eixo, depois, deixa eu só aumentar ele aqui. Vou aumentar ele para o tamanho da tela, colocar o botãozinho aqui, ok? Vocês depois vão explorando aqui esses componentes aqui para vocês aprenderem a utilizar eles de forma que vocês preferirem, ok? Esse tutorial aqui vai ser bem simples, então eu vou fazer uma aplicação bem feiosa, só para vocês realmente entenderem como funcionam as coisas aqui. Então, além desses dois componentes, eu preciso conectar a minha aplicação na internet. Então, eu venho aqui em conectividade, web, certo? É isso aqui que vai fazer a integração do meu componente com a internet. E, por último, eu vou precisar de um banco de dados para guardar o saldo da minha carteira, certo? Ou guardar qualquer coisa que eu queira, né? Então, eu preciso de um banco de dados. Esse TinyDB aqui é um banco de dados do aplicativo. É o web e meus campos de endereço e botão de entrada. Tudo bem. Aqui eu já tenho o suficiente para trabalhar nessa primeira tela minha. Eu vou ter uma outra tela depois, que vai ser a tela de consulta de saldo, né? Mas eu vou deixar para programar ela depois que eu terminar essa primeira tela. Tendo meus componentes aqui na primeira tela, eu vou clicar em Blocks, que é onde eu vou fazer a programação, entre aspas, da minha aplicação. Essa programação, por que é entre aspas? Porque, na verdade, ela é visual, tá? Então, por exemplo, eu quero uma função de que quando apertar esse botão, eu fazer conexão, né, com o meu servidor. Então, eu só preciso puxar o botão aqui, ó, clicar nele, né, pegar a função clique aqui, ou seja, quando eu clicar, e aqui dentro desse clique eu vou colocar os componentes que eu vou usar para a função desse clique, certo?
Então, quando eu clicar, eu vou pegar o meu texto escrito lá dentro do meu campo endereço e vou fazer o processo todo que eu preciso para fazer essa conexão. Então, primeiro eu preciso verificar, controle, fazer uma verificação aqui, se o meu campo de endereço, né, se o meu endereço está correto. Então, eu vou pegar aqui, fazer uma comparação do tamanho aqui do meu texto, certo? Length, então o length do meu campo texto. Eu preciso comparar se ele é do tamanho de 64 caracteres, que a chave pública da Nano ela tem 64 caracteres. Então, se tiver 64 caracteres, eu vou considerar que está certo. Okay? Se a minha chave estiver certa, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, setar a minha web, né, para conectar com o meu servidor. Então, eu venho aqui e mudo a URL aqui do meu componente web e eu vou mudar ela para qual nome, qual endereço? Para o endereço aqui do meu endpoint da minha API, endpoint aqui, certo? Então, vou pegar esse endpoint aqui e vou copiar, Ctrl C. Eu vou colocar esse endpoint numa variável, okay? Para eu poder usá-la mais fácil. Então, endpoint é um texto, certo? Então, na API.online, tal. E como eu quero saber do meu balanço da conta, eu vou copiar aqui esse texto aqui todo. Correto? Vou tirar aqui uma barra aqui, tem uma barra a mais. Então, este daqui é o meu endpoint. E, por último, eu vou tirar esse public key aqui entre chaves, que na verdade é só para referência, né? Nós não vamos usar esse public key aqui, por isso que ele está entre chaves. E no lugar dele, nós vamos colocar o quê? O campo endereço, o texto do campo endereço. Então, para isso, eu vou fazer a junção de dois textos aqui. Ó. O primeiro é do endpoint e o segundo é do meu campo texto. Certo? Então, agora a minha web, né? Meu componente web, ele está conectando neste endereço aqui, que é a junção dos dois, do endereço e do endereço da minha carteira. E como que ia ficar isso se eu colocasse no navegador? Né? Então, vou copiar aqui, colocar no navegador, vou copiar aqui, vou colocar no meu navegador, eu vou tirar esse public key e vou pôr o endereço de uma carteira Nano, por exemplo, essa daqui, de doações. Vocês verão que o resultado ele vai chegar nesse formato aqui, ó. Isso chama-se JSON, ok? Como está aqui no exemplo, certo? Esse formato JSON aqui é um formato muito utilizado para APIs, ok? Para a gente conseguir fazer essa integração entre dois sistemas diferentes. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer aqui na nossa aplicação. Feito essa configuração aqui do botão, nós precisamos agora processar essa informação. Então, vem aqui em Web e Get, ok? Nós vamos fazer aqui uma chamada do tipo get. E quando isso acontecer, ele vai gerar essa função aqui, esse método aqui. Bom, gerando esse método aqui, eu preciso verificar se a conexão foi feita. Então, eu vou pegar o código de resposta e vou comparar ele aqui. Vou pegar a função matemática. A resposta que eu tenho, para caso tenha dado sucesso, ou seja, para cada conexão, caso a conexão tenha sido um sucesso, é o número 200, ok? Então, se a conexão for bem sucedida, ele vai gerar para mim, o response code vai ser igual a 200. Se isso acontecer, eu preciso agora pegar os valores que vai ser gerado, que vai ser esse daqui, esse texto aqui, e vou precisar pegar o resultado, que é a quantidade de nanos que eu tenho nessa carteira, né, nesse endereço. Então, para isso, eu vou armazenar no meu banco de dados, ok? Então, eu vou pegar aqui o Store Value, né?
e vou dar o nome dessa tag aqui de saldo, ok? E eu vou armazenar dentro dessa tag, né, dentro desse banco de dados com a tag saldo, o valor que eu preciso, né, o valor do meu saldo, que é esse daqui. Para isso, como eu disse para vocês, esse é o formato JSON. Então, para isso, eu vou utilizar uma função que já tem pré-programada aqui para mim, que é a função JSON Text Decode, ou seja, decodificar um valor do tipo JSON. E que valor que é esse? O conteúdo dessa resposta, certo? O conteúdo dessa chamada. Só que eu não quero os dois valores, eu quero apenas o valor do meu saldo. Então, result, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui em lists, ok? Isso é uma lista, né? Como vocês podem perceber, uma lista, um valor resulte um valor de sucesso. Então, eu vou precisar aqui de fazer uma consulta do tipo lista. Eu vou procurar aqui nos pares, certo? Ou seja, os pares que são essas chaves que eu tenho aqui todas. Uma chave específica chamada result, ok? Então, eu vou pegar apenas o valor de result. Eu poderia usar esse valor de sucesso para testar se a minha requisição foi um sucesso, mas por enquanto eu vou deixar assim para ficar mais simples possível, ok? Caso eu não tenha encontrado nada, vou deixar como zero, ok? Então, vai retornar um saldo zero, caso não encontre valor nenhum. Feito isso, o que eu vou precisar fazer agora? Agora que eu já armazenei esse valor aqui no meu saldo, eu preciso fazer a ligação para outra tela. Então, para isso eu vou pegar aqui essa funçãozinha aqui, ó, em controle, eu venho aqui em control, né? Eu venho aqui em open another screen, com o nome dessa screen. Só que eu ainda não tenho o nome dessa screen. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova screen com o nome de posso dar o nome dela view, né? Consulta. Então, ela vai abrir essa tela consulta para nós. Opa. Foi lá para consulta. Vou abrir aqui essa tela consulta para nós. Respeitando as letras maiúsculas, né? Isso, letra maiúscula. Então, se for um sucesso e tudo acontecer como previsto, ela vai abrir para mim a tela consulta. E se ela não der certo? E se por acaso não conseguir conectar com o servidor? Eu poderia criar aqui, né, um alerta, interface notifier, certo? Que é um pop-up que vai aparecer aqui na tela falando que aconteceu algum evento. Então, eu vou criar esse notifier aqui, que é um notificador, e eu vou pegar aqui nesse notifier um show alert, né, que vai mostrar para mim um alerta. Alerta do tipo não foi possível conectar. Pronto. Então, se esse if der errado, vou colocar aqui um else e vou colocar aqui esse notifier. Ou seja, se por acaso o código de resposta não for 200, ele pode imprimir para mim que não foi possível conectar, e inclusive eu posso colocar aqui também código e aqui o response code, para eu conseguir fazer uma avaliação do erro aqui, do problema. Bom, então a minha primeira parte já está pronta. O que eu preciso fazer agora é testar meu aplicativo. Aliás, eu vou fazer a segunda parte aqui e vou testar meu aplicativo depois. Então, eu venho aqui em consulta. Eu vou colocar aqui um label. Vou colocar aqui o valor de texto dele 0. Okay? Eu vou renomear ele para
saldo, ok? Apenas isso. E vou colocar aqui também meu banco de dados, ok? Que é onde eu armazenei lá o meu saldo. Então, eu venho aqui em blocos, o saldo, eu vou, assim que começar, né, o programa, ou seja, eu venho aqui em consulta, assim que ele iniciar essa tela, eu vou especificar o texto do meu saldo como o valor de saldo, né? Porque aqui na minha telescreen eu armazenei aqui a tag saldo. Então, eu vou colocar lá a tag com o mesmo nome, saldo. Ok? Então, aqui eu vou pegar o valor de saldo. Bom, voltando aqui na tela 1, parece que está tudo ok, parece que está tudo certo. Então, não precisa colocar mais nada aqui por enquanto. E aqui na tela consulta também parece que está tudo certo, não precisa colocar mais nada por enquanto. Então, eu preciso só testar esse aplicativo. E como é que eu vou fazer isso? Bom, eu recomendo você usar um celular aí com Android. Você vai baixar o aplicativo do App Inventor, um aplicativo chamado My Companion, se não me engano. Aí Companion, você vai baixar esse aplicativo e vai ler esse QR Code aqui pelo aplicativo que você vai fazer a integração com o seu celular. No meu caso aqui, como eu estou fazendo um vídeo tutorial, eu vou usar uma máquina virtual, um emulador. E o meu emulador já está aqui, ó, ligado. Só precisa entrar aqui no aplicativo. Esse aqui já é outro aplicativo que eu estava tentando fazer. Deixa eu ver se eu consigo conectar ele aqui. Certo? Está iniciando. Aguardo alguns segundos. Pronto. Vocês vão ver que vai aparecer aqui os componentes já configuradinhos. Certo, do jeito que está aqui. Bom, só tem um problema. Se eu for digitar aqui uma carteira Nano, eu vou ficar aqui, né, um tempão digitando, né, e vai dar muito trabalho. Então, o que eu vou fazer aqui só para a gente ter uma noção? Eu vou entrar aqui no site nanode.com, só para vocês verem que a coisa está funcionando mesmo. Então, vou pegar uma carteira qualquer aqui, vou pegar essa daqui. Tem um saldo de 21 cents, né? Saldo de 0,09 nanos. Então, eu vou copiar aqui esse endereço da carteira. O que eu vou fazer? Eu vou colocar como valor padrão aqui do meu campo de texto. Opa, acho que não copiou. Pronto. Só para ficar mais fácil, ok? Para a gente fazer esse tutorial aqui. Então, vamos ver se atualizou lá na minha aplicação. Pronto. Vocês estão vendo aqui que atualizou certinho, né? Então, eu vou clicar em entrar. 0,09 nanos. Exatamente, 0,09 nanos. Então, está funcionando direitinho aqui a nossa aplicação. Ok? Então, o que eu posso fazer aqui? Já que nossa aplicação está funcionando direitinho, a gente pode incrementar alguma coisinha aqui só para ficar mais interessante. Então, eu venho aqui em Design e eu vou colocar aqui um leitor de QR Code. Então, QR Code. Certo? Eu vou desativar aqui para usar o leitor do aplicativo, ao invés de usar um leitor externo, mas se você tiver um leitor externo, você pode deixar marcado aqui, também não tem problema. Certo? E venho aqui em blocos. Vou pegar o QR Code aqui, ó. Se por acaso ele fizer a leitura, né? Então, after scan, eu vou setar aqui, né? Eu vou modificar o valor do meu campo de texto para o resultado que ele lê. Esse QR Code é esse QR Code que tem aqui, né? No nanode.com. Então, assim que eu fizer essa leitura, ele vai setar já diretamente o endereço para mim
ao invés de eu ficar digitando esse texto que vai dar muito trabalho, né? E eu vou colocar um botão aqui para iniciar esse leitor. Então, eu vou colocar um outro botão, BTN, não, botão, né? Botão, QR Code, e vou dar o nome dele para ele aqui, ó, o texto dele, QR Code. Certo, mesmo esquema. Pego ele aqui, quando eu clicar nele, é bom vocês manterem organizado aqui a tela, tá, gente? A minha está uma bagunça aqui, mas porque essa programação visual, o problema dela é esse, ela fica um pouco confusa. Então, quando eu clicar no botão QR Code, eu vou iniciar a leitura do meu QR Code, certo? Então, indo lá para o meu emulador, ele já está fazendo atualização aqui automática, aí no seu também ele vai fazer. Na hora que eu apertar aqui em QR Code, ele vai iniciar o leitor. Mas aqui, como é um emulador, eu não vou conseguir fazer leitura, né? Vocês conseguem fazer leitura aí se vocês estiverem usando o celular de vocês. E quando vocês fizerem essa leitura, o endereço virá para cá, basta vocês entrarem, clicar em entrar. Bom, esse tutorial eu vou encerrar por aqui, porque se vocês quiserem agregar funções aqui nesse sistema, vocês podem ficar à vontade, já que, como vocês podem ver, é muito intuitiva a forma com que a gente trabalha nessa plataforma. E vocês podem explorar bastante aqui esses recursos, que tem muita coisa bacana. Esses dias eu vi uma pessoa falando que viu um sistema no Twitter de fazer pagamento com Nano. Você pode fazer um sistema desses usando essas aplicações aqui, né? Vocês podem associar, por exemplo, o número de telefone da pessoa, usando aqui esses contatos, né, do telefone da pessoa, com endereços Nano, e com isso fazer uma forma de pagamento, por exemplo, de Nano, usando apenas o número do celular da pessoa, né? Ou vocês podem usar Bluetooth, qualquer coisa, né, que vocês tenham curiosidade de usar, né? Inclusive, tem umas coisas interessantes aqui, como, por exemplo, usar o Lego Mindstorms, aquele Lego de robô, para integrar com o seu aplicativo. Quem sabe não tem como fazer, por exemplo, uma máquina de doces, por exemplo, né, de aquelas máquinas que você compra coisas com moedas. Por que não teria como fazer isso com criptomoedas, né, com a Nano? Teria como fazer se vocês tivessem o Lego Mindstorms aí e quiser integrar com esse sistema que nós estamos fazendo aqui, né? Existem várias, vocês também podem baixar a extensão, buscar a extensão na internet para colocar no seu aplicativo. E assim, a imaginação de vocês é que vai comandar o que será feito, né? Meu objetivo aqui é apenas passar para vocês o básico para que vocês possam criar suas próprias aplicações, né? Eu espero que esse vídeo tutorial tenha sido enriquecedor para vocês. Eu voltaria a gravar vídeos com mais frequência, ok? Só vou terminar de arrumar meu escritório. E muito obrigado se você assistiu até aqui. E deixe seu like e seu comentário com suas dúvidas, ok? E vamos colaborar lá para a gente manter a API online. E até a próxima.